Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Eu Aqui. Hoje a gente vai conhecer a Igreja Adventista do Metaverso, vou estar apresentando para vocês. Vocês vão ver que é algo fantástico, incrível e que vale a pena participar, né? Hoje é segunda-feira, o culto começa às 8 horas. Hoje é 13/10/2025 e vocês vão ver que é uma igreja normal. Tem pastor, tem louvor, pedido de oração. E gostaria de desde já apresentar para vocês, né, o canal Eu Aqui, onde a gente vai tratar assuntos sobre isso, sobre metaverso, que também é um dos pontos importantes aqui, né, que é o futuro da tecnologia, IaaS, né, essa questão de inteligência artificial. Mas, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao canal Eu Aqui novamente. E aqui vocês vão ver essa vista panorâmica aqui da igreja adventista, e a gente vai conhecer aqui, vai caminhar, só que depois, né, após o culto, a gente já está atrasado aqui, já estamos perdendo o louvor, e o pastor deve estar quase começando, né? Então, bora participar do culto, depois eu apresento para vocês esse espaço da igreja adventista no metaverso, tá bom? Toda honra e glória. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês chegaram. Deixa eu ir aqui para frente para falar com vocês. Que bom que vocês estão aqui. Que Deus os abençoe. Vitor, muito bom ter você com a gente, mais um encontro. O outro usuário eu não conheço, mas se vocês quiserem se apresentar aqui no bate-papo, fiquem à vontade. Antunes também. Que bom que vocês estão aqui. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos iniciar com uma oração. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde. Muito obrigada pela tua proteção, muito obrigada pelas bênçãos e principalmente pelos livramentos que o Senhor nos concede, que nós nem sabemos, Pai. Pedimos uma bênção especial por essa noite, por esse encontro, que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor possa abençoar a vida do Igor, do Fábio, que estão nesse projeto, que o Senhor possa conceder sabedoria e tudo que eles falarem, Senhor, seja inspirado por Ti, que o Teu Santo Espírito possa instruir eles a cada momento aqui com a gente, Pai, que o Senhor os use também em seu ministério, que o Senhor os livre de todo mal também, Pai, que o Senhor possa estar com cada pessoa aqui, que está conectado com a gente, os que não estão também, o Senhor sabe o motivo, que o Senhor também possa estar com eles neste momento, que o Senhor venha abençoar a família de cada um também aqui. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aproveitar este momento. Algumas pessoas caíram, mas eu acho que elas já voltam. Vamos aproveitar esse momento para fazer pedidos, agradecimentos. Fiquem à vontade para abrir o microfone ou escrever aqui no chat para a gente ler e orar daqui a pouco. Eu vou começar pelo... Vitor, você abriu o microfone? Pode falar, se você quiser. Conseguem me ouvir? Sim, aham. Quero agradecer pela semana, agradecer pelas bênçãos que Deus tem derramado em minha vida, agradecer pelo trabalho e pela oração, né, pelos meus planos, pelo futuro e também pelo minha família. Amém. Amém, Vitor. Vamos orar sim. O Antunes e o outro usuário caiu. Nós estamos no momento de oração. Se alguém quiser abrir o microfone ou escrever aqui no chat o seu pedido de agradecimento, que nós vamos orar por eles. Carol, queria de agradecer a Deus também. Você está me ouvindo? Estou sim, pode falar. Maravilha. Queria agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Nós estamos aqui reunidos para aprender mais, né, sobre a palavra de Deus.
Confesso que estou gostando muito, né, dessa ideia, né, a gente está inovando, né, o nosso pequeno grupo. Nunca tinha participado de algo semelhante, então queria parabenizar aí, né, tanto você como todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto aqui do Metaverso. Tenho certeza que isso vai impactar a vida das pessoas. Agradecer a Deus por estar fazendo parte desse projeto, que realmente é com jovens, com adolescentes, e isso vai com certeza chamar a atenção deles, é algo novo. Mostrei aqui para minha esposa, para a Aline, ela já gostou, né? Ela falou assim, nossa, eu lembrei de quando eu jogava The Sims, né? E realmente, né, isso é bem semelhante, né? Mas agora com um propósito nobre, né? Então, se a minha esposa gostou, eu tenho certeza que outras pessoas vão gostar também. Convidei alguns amigos, espero que eles entrem. E espero que Deus fale conosco de uma maneira personalizada, individual. Não seja apenas mais um pequeno grupo, mas que seja um pequeno grupo que vai de fato tocar o nosso coração através da palavra de Deus, né? Então, são esses meus motivos de agradecimento. Amém. Eu também tenho um pedido para fazer. Nós, de sábado, temos ido até uma cidade próxima aqui fazer. Nós acompanhamos essa igreja, o Fábio faz estágio lá de sábado. O Fábio esteve com a gente no último encontro e nós estamos acompanhando o caso de uma jovem que foi diagnosticada com câncer na cabeça, é casada, vai fazer 37 anos, se eu não me engano, semana que vem, daqui 10 dias, e ela já fez uma cirurgia, ficou bem, e de julho para cá ela teve outra crise e infelizmente não tinha mais o que os médicos fazerem e os médicos já desenganaram ela precisou voltar para o hospital, já está uma semana lá e infelizmente os médicos só estão aguardando já o momento do descanso porque ela não aguenta uma outra cirurgia, está perdendo os movimentos, então é bem delicado. Ela tem 2 filhas, uma adolescente e outra pequena, o marido está arrasado, então que Deus permitiu o descanso, que Deus possa confortar o coração deles. Se vocês puderem lembrar deles em suas orações, com certeza eles vão precisar bastante. Se mais alguém quiser compartilhar aqui no bate-papo ou abrir o microfone, fica à vontade. Bom, eu acredito que não vai ter mais ninguém. Igor, se você quiser vir aqui do meu lado para você orar pelos pedidos e agradecimentos. E aí, após a oração, eu apresento mais o Igor para vocês e com certeza ele vai falar mais um pouquinho dele também. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença nesse dia para agradecer ao Senhor, né, por esse dia tão especial de trabalho, de atividades, de escola, de faculdade. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, colocado os Teus anjos em nossa volta para nos proteger, e nós queremos Te agradecer por isso, né, porque estamos vivos, estamos bem. Nossa família está bem, nossos amigos estão bem, então nós queremos Te agradecer porque mais um dia já findou, né? Já foi embora, um novo dia começa, e nós queremos Te agradecer pelos livramentos. Aqui foram feitos pedidos, Senhor Deus, de uma forma especial. A Carol intercede, né? Pede um milagre na vida dessa pessoa, né? O Senhor continue conduzindo e operando, Senhor Deus, aquilo que for necessário para a recuperação dessa mulher. Quando o Senhor escolhe curar, é uma grande bênção, mas nós sabemos que outras coisas virão para tirar a nossa vida. Então, nós queremos Te pedir que a esperança da ressurreição sempre esteja no nosso coração. Nós sabemos, Senhor Deus, que ninguém quer passar pela dor do luto. É uma coisa que mexe com a gente, com a nossa mente. Isso faz que a gente sofra muito. Então, nós sabemos também que quando o Senhor escolhe não curar, é que o Senhor escolheu ressuscitar. Então, Senhor, que em nome de Jesus,
que essa mulher, caso ela não for curada, que ela seja ressuscitada, Senhor. E que o Senhor conforte os familiares. Queremos também te pedir uma bênção especial sobre os pedidos que estão em nosso coração, que não foram aqui mencionados. O Senhor, com certeza, conhece cada um dos teus filhos que estão aqui conectados, a família aqui representada, as nossas necessidades. E nós sabemos que o Deus poderoso para efetuar os milagres necessários, aquilo que nós precisamos. Te pedimos também uma bênção sobre a mensagem dessa noite. Vai ser breve, mas com certeza o Senhor vai falar conosco. Queremos te pedir a presença do teu Santo e bom Espírito e que possamos sair daqui com a certeza que nós tivemos um encontro real com Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, esse é o Igor. Na semana passada o Fábio esteve aqui conversando com a gente, nos trazendo uma reflexão. O Igor, ele é aluno de teologia aqui do NASP, Engenheiro Coelho, nós estamos aqui. E ele também está junto nessa série com o Fábio, sobre o livro de João. Então, fiquem com o Igor agora, que Deus possa usá-lo nesse momento. Igor, agora é com você. E vamos que vamos. Vamos para cima. Pessoal, é um prazer, viu? Estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar aí, né, desse projeto, mas com certeza você já está familiarizado aí, né, com o metaverso, com esse projeto que com certeza aí é inovador e que Deus com certeza ele também atua, né, através da tecnologia, né? E nós louvamos a Deus porque em todas as gerações Deus usou pessoas e criou situações para que a mensagem dele fosse levada a todas as pessoas, né? Então, por exemplo, né, Deus usou um barcão, né, uma grande arca. Então Deus usou uma pessoa, né, e várias pessoas para construir aquela grande navegação ali. Aquilo foi uma coisa inovadora, né, para poder pregar a mensagem de esperança e salvação. Deus já usou várias outras coisas, né? Deus usou até uma baleia, né, para poder levar esperança ali para um homem. Com certeza agora Deus está usando a tecnologia para levar esperança para outras pessoas, né? Então hoje nós temos o tema aí tão esperado aí, tão especial, que é o segundo milagre de Jesus no livro de João. Nós vamos conhecer essa história na Bíblia, né? Tenho certeza que você vai gostar muito e que Deus vai falar com você através dessa mensagem, né? O tema de hoje é do desespero à esperança. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por momentos desafiadores, assim, de desespero. Eu lembro que quando eu era criança, eu fiquei desesperado porque eu fiquei perdido em um supermercado. Eu já fiquei assim preocupado, né, numa situação ali preocupante, mas isso não atingia a minha saúde. Mas teve um outro episódio que meu pai ficou muito doente, ele teve uma crise de epilepsia. E eu também fiquei muito desesperado. Meu pai sofre de epilepsia devido a uma pancada que ele teve na cabeça, né? Então, ali na minha infância, eu presenciei várias vezes o meu pai passando por essa situação de convulsionar, né? De ter epilepsia. E isso atingia ele na hora do sono. Então, imagina, você criança ali de 10, 12 anos, daqui a pouco seu pai acorda desesperado, assim, se debatendo na cama ali, e você vendo a sua mãe socorrendo o seu pai. Era uma situação, assim, bem agoniante, assim, era bem angustiante para nós, né? E eu fiquei ali desesperado, imagina minha mãe, né, meu pai ali, naquela situação. Então foi uma situação desesperadora, né? E quando se trata de uma pessoa que nós amamos, ainda a gente fica desesperado mesmo, né? E eu queria saber, né, se você tem algum episódio na sua mente que você precisou, né, de buscar esperança no meio do desespero, né? Já aconteceu com você algum episódio? Com certeza você lembra aí de algum episódio que você precisou confiar, precisou estar ali agarrado com Jesus para que você tivesse um pouco de calma, né? Eu confesso que é bem desafiador nós passarmos por esse momento, né? Ninguém quer passar por situações desesperadoras. Ainda mais quando atinge a saúde de pessoas que nós amamos, né? Um amigo,
um primo, uma tia, ou até mesmo nosso pai, nossa mãe. Então a pergunta que não quer calar é: como nós reagimos nos momentos de desespero? Para onde nós corremos quando tudo parece sair do controle? Ou realmente tudo saiu do controle? Como que nós reagimos? A gente vai refletir um pouco sobre isso. Eu queria convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 46 até o versículo 54, tá bom? Vamos conhecer essa história. A minha versão aqui está na versão Nova Linguagem de hoje. Então, a tradução que você vai gostar, eu tenho certeza, tá bom? Nós já oramos, mas quero convidar você mais uma vez a orar, tá bom? Nós vamos abrir a palavra. Sabemos que esse livro tem poder para nos trazer esperança e, com certeza, o Espírito Santo tem uma mensagem para cada um de nós. Então, quero convidar você a fechar seus olhos aí, do jeitinho que você está, se você puder, e vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, a tua palavra nesse momento está aberta. Queremos pedir a presença do teu Santo e bom Espírito e que o Senhor fale conosco de uma maneira sobrenatural, de uma maneira personalizada. Cada um dos teus filhos vieram aqui se parar nesse tempo, poder ouvir a tua voz. E o Senhor pode falar conosco através da tua palavra. E o Senhor me escolheu nessa noite, tenho esse privilégio de estar aqui compartilhando o pão da vida com os meus irmãos. E quero te pedir que nesse momento o Senhor me use para a tua honra e para a tua glória. Que essa mensagem seja uma mensagem de esperança para nós. Que nós possamos aprender a ter esperança em meio ao desespero. Que o Senhor continue guiando a nossa vida. E que nesse momento o teu Santo e bom Espírito fale profundamente aos nossos corações. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos ler então a partir do verso 46. Se você estiver com a sua Bíblia, me acompanhe, escute, porque bem-aventurados são aqueles que ouvem também. Então não tem problema. Se você tiver sem a Bíblia aí, me escute que vai dar certo. É a palavra de Deus que vai estar sendo lida aqui. Então o verso 46 em diante diz o seguinte: Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: preste bastante atenção. Olha o que ele vai dizer: vocês só creem por grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Verso 50, Jesus responde: volte para casa, o seu filho vai viver. Foi isso que Jesus disse, né? Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho encontrou-se com os seus empregados que disseram: o seu filho está vivo. Então ele perguntou: a que horas o filho havia começado a melhorar? Os empregados responderam: ontem, à 1h a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judeia para a Galileia. História, né? Uma história bem bonita que a gente consegue ver os detalhes dessa história. A gente fica até emocionado de ver como que Jesus ele lidou com essa situação e como que esse pai que tanto amava o seu filho queria ver a sua recuperação, a sua cura, né? Um milagre na vida dele. Eu não sei se você já passou por um momento como esse, de querer ver um milagre acontecendo na sua vida. Com certeza, se tem alguém aqui entre nós que já perdeu um ente querido, já pedimos um milagre, né? Eu lembro que quando meu avô estava no hospital, eu queria muito que ele fosse curado. Queria muito que Deus desse mais tempo de vida para ele. E toda vez que eu ia visitar ele no hospital, eu tinha essa esperança no meu coração de ver o meu pai melhor, o meu avô melhor, né? O seu Isidoro. Mas devido à idade, as complicações,
aquilo que eu pedi para Deus não aconteceu, sabe? E com certeza com você, algo semelhante já aconteceu. E a gente vai ver agora aqui como que a gente pode lidar com essa situação, como que a gente pode confiar em Deus, apesar dele não nos responder como nós desejamos, né? Então a introdução aqui vai dizer o seguinte para nós, né? Olha que coisa interessante. Todos nós enfrentamos momentos em que nada parece se resolver, nem dinheiro, nem posição, nem conhecimento. O oficial real de Cafarnaum viveu isso. Seu filho estava à beira da morte e seu status não lhe servia de nada. Mas no encontro com Jesus, ele descobriu algo extraordinário. Eu queria aqui dar uma pausa para a gente poder refletir sobre isso. Não foi qualquer pessoa que chegou até Jesus. Era uma pessoa extremamente importante, que tinha condições financeiras, que tinha status social, que era uma pessoa, né, de grande importância daquela época. Isso traz lições preciosas para a gente, sabia? Às vezes a gente pode ter uma faculdade, a gente pode ter recursos, pode ter uma boa casa, um bom carro, mas quando algo sai fora do controle, não são essas coisas que vai trazer segurança para a gente. Não vai ser a nossa casa, não vai ser o nosso carro, não vai ser o nosso dinheiro que vai trazer esperança para a gente. Porque o dinheiro pode trazer conforto para nós. O status pode trazer para nós, né, um orgulho até, né? Nossa, eu sou um engenheiro, né? Eu sou um advogado, eu sou um pastor, eu sou uma psicóloga. Isso pode trazer um status para a gente, uma dignidade, um reconhecimento humano. Mas quando as coisas saem do controle, isso não vai fazer a diferença. Sabe por quê? Porque tem coisa que somente Deus tem o controle. Tem coisas que somente Deus tem o poder de resolver. E eu queria te fazer uma pergunta nesse momento. Você, com certeza, né, você sabe que tem algumas coisas na nossa vida, na sua vida em especial, que somente Jesus pode tocar. Que somente Jesus pode resolver a situação. Eu não sei aquilo que você precisa que Jesus venha com uma intervenção. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Mas eu tenho certeza absoluta que não vai ser os nossos recursos, não vai ser o nosso dinheiro, não vai ser os nossos status que vai fazer a diferença, mas sim a nossa esperança em Jesus. E isso sim vai fazer a diferença. A gente vê aqui algo extraordinário, né? Que a palavra de Cristo, ela tem poder, mesmo à distância. Se vocês perceberam na história que Jesus, ele não foi até o filho daquele rapaz. Jesus não foi, né? Pelo contrário, ele mencionou palavras de bênçãos. O seu filho vai estar vivo. Queridos, a palavra de Jesus, ela tem poder, amém? A palavra de Jesus, ela tem poder para curar, para transformar, para libertar. E Jesus, naquele momento, ele estava falando, não era qualquer coisa. Ele estava falando ali para ele assim, o seu filho vai estar vivo, pode ficar tranquilo. Querido, imagina Jesus falando para você assim, aquela conta que você está preocupado, eu vou te dar condições de você pagar. Sabe aquela faculdade que você quer tanto fazer e terminar? Eu vou te dar condições. Você vai conseguir emocionalmente passar por tudo isso. Imagina, são palavras que trazem conforto. Eu não sei você, mas eu, em vários momentos da minha vida, Deus já usou pessoas para trazer conforto para mim. Vários momentos. Então, uma das lições que eu queria trazer aqui para a gente é que as nossas palavras também têm poder. E quais têm sido as nossas palavras no nosso ambiente de trabalho? Quais têm sido as nossas palavras no ambiente da faculdade? Quais têm sido as nossas palavras dentro da nossa casa, com o nosso próximo, com a nossa esposa, com o nosso esposo? Isso tem muito, muito a ver com a nossa comunhão com Deus. A gente sabe disso, né? Que existe uma frase que fala assim, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Naquele momento, Jesus falou o que para ele? Olha, vai para casa, seu filho vai estar vivo. E é interessante que, às vezes, não saem essas palavras da nossa boca. Mesmo nós sabendo da importância de nós mencionar coisas boas. Nós somos especialistas em machucar pessoas que são próximas de nós. Então nós temos que ter cuidado, né? Deus está falando isso pra gente também. E nós somos tentados a falar coisas sem pensar. E Jesus, nesse momento, ele estava levando para aquela família uma esperança de vida, né? Esperança de cura, de libertação ali. A gente consegue aprender também que a fé, ela transforma o desespero em esperança. Essa frase eu achei bem interessante, né?
Deus, ele quer que a nossa fé, né, seja tão grande, que quando vier o desespero, que você consiga ter esperança. Eu lembrei do episódio de quando Jesus estava dormindo naquele barco, né, quando estava tendo aquela tempestade, né. Interessante, né, Jesus estava dormindo enquanto estava acontecendo uma tempestade. E os discípulos preocupados, os discípulos ali estavam atemorizados, com medo, e Jesus tranquilo dormindo. Será que nós conseguimos passar pelos momentos angustiantes da nossa vida com esperança? Queridos, isso aí é uma grande bênção para a gente. E a esperança, ela só pode vir à nossa vida através da comunhão com Deus, através do estudo da Bíblia, através da oração, através das boas ações. Somente através do estudo da Bíblia e da oração nós vamos conseguir ter essa atitude de ter esperança no meio do desespero. Esse pai, que a história mostra aqui para nós, né? Esse grande homem, que era uma pessoa importante da época, ele simplesmente estava colocando nas mãos de Jesus algo que somente ele poderia resolver. Somente Jesus poderia resolver aquele problema. O desespero dele fez que ele colocasse em ação a sua fé, colocasse em exercício a sua fé. Jesus, somente o Senhor pode resolver. Vamos lá na minha casa. E Jesus apenas falou assim: pode ir para sua casa, pode ir para sua casa. Seu filho vai estar vivo. A gente vai passar o próximo slide agora, que a gente está caminhando para o final, e eu queria destacar aqui alguns outros pontos, né? A gente vai agora aprender 4 pontos importantes de como a gente pode, com aquilo que tira a nossa paz, como que a gente pode lidar com essas situações desesperadoras que acontecem com a gente. Talvez um problema na família, problema financeiro, um problema no carro, sei lá qual é o milagre que você precisa, mas Deus vai nos ensinar algo importante nesse momento. O próximo slide ali vai falar um pouquinho sobre a soberania da dor. Você já parou para pensar nisso, que a dor ela é soberana em todos os seres humanos? Não importa se a pessoa é rica ou pobre, não importa se ela tem uma alta posição ou uma baixa posição. A dor, ela alcança todos os seres humanos. Inclusive alcançou Jesus. Jesus teve dor, né? Então, o homem, ele era um oficial do rei, alguém de prestígio e poder em Cafarnaum. Mas seu filho estava morrendo e nenhum título, poder ou influência terrena podia mudar aquela situação crítica. O sofrimento é o grande nivelador da humanidade. Você já percebeu isso? Todas as pessoas sofrem, todo mundo sofre. E eu queria que você também pensasse em algo importante. Já pensou se Jesus resolvesse o problema de todo mundo hoje? Imagina se Deus efetuasse um milagre que todo mundo pede. Bom, o que isso ia gerar? Será que ia gerar salvação nas pessoas? Com certeza não, queridos. Porque existem muitas pessoas, existem pessoas que não querem Jesus, querem o milagre que Jesus oferece. Será que nós também, como filhos dele, temos essa consciência de que às vezes podemos estar procurando Jesus por aquilo que ele oferece? Jesus, ele não quer nos dar um milagre apenas para nos dar, para resolver o nosso problema. Jesus quer dar um milagre para que a gente possa ser salvo. Então, Deus não tem prazer na dor. Deus não tem prazer na dor. Todo mundo sofre. A dor é soberana sobre todas as pessoas. Mas haverá um momento, queridos, em que a dor vai findar. A dor, ela vai desaparecer. Então, eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei se é uma depressão, se é uma ansiedade. Eu não sei se é um problema conjugal. Eu não sei se você se sente de uma certa forma inferior a outras pessoas. Eu não sei o que mexe com você. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Mas eu sei, tudo isso vai passar. Eu tenho até uma frase comigo, né? Uma frase interessante. Eu fico brincando com alguns amigos, né? Quando alguém vem contar uma situação triste para mim, eu faço uma pergunta para as pessoas, né? Eu falo assim: olha, você já viu a tatuagem do pescoço do Neymar? Que a pessoa tem um impacto, né? Eu falo assim: como assim? Estou falando um problema para você e você quer falar da tatuagem do pescoço do Neymar? Eu não sei se você sabe que está ali escrito na tatuagem do pescoço do Neymar, né? Mas ele está falando assim, ó: tudo passa. Tudo passa.
os momentos bons, eles passam, mas os momentos ruins passam também. Então, o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender que a dor é um nivelador humano, ou seja, todo mundo é igual, todo mundo sofre, não importa a posição das pessoas, todo mundo sofre. O problema é que as pessoas não recorrem a Jesus. Nessa situação, nós podemos aprender algo importante com esse homem, uma pessoa que era extremamente importante. Ela se torna humilde para chegar até Jesus e fala assim: Jesus, eu não consigo resolver esse problema. Eu sou uma pessoa muito importante, eu tenho muito dinheiro, eu tenho assim uma estrutura, mas eu não consigo resolver essa situação. Meu filho está morrendo, eu preciso do Senhor. Você consegue me ajudar? Isso não era fácil. Naquela época, Jesus ele não era considerado o rei dos reis, senhor dos senhores. Jesus andava com uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Agora imagina um alto oficial chegando para Jesus e reconhecendo a soberania de um Deus todo-poderoso. Aquele rapaz reconheceu a divindade de Jesus. Jesus, salva o meu filho. Queridos, será que nós recorremos a Jesus quando estamos sofrendo? Eu acho que tem uma citação aqui falando o seguinte: o fato de sermos seguidores de Cristo não nos isenta das aflições, mas quando a prova vem, a fé se firma naquele que tudo pode. Queridos, o meu desejo é que você também viva essa experiência, que você possa também ter essa maturidade de que o sofrimento vem para os seus filhos. O sofrimento humano, a dor, ela vai chegar para você em algum momento. A dor do luto, a dor do desemprego, a dor do filho que talvez vai sair da igreja. A dor uma hora vai chegar na sua porta. E às vezes nós somos iludidos pensando que por nós estarmos seguindo a Jesus, isso não vai acontecer com a gente. Queridos, não caia nessa cilada. O diabo quer que você acredite nisso. Mas lembre-se, querido, a dor pode vir até a sua casa, mas você precisa ter essa mesma atitude desse rapaz, correr até Jesus e falar assim: Jesus, faça um milagre na minha vida. Nós temos que ter essa humildade, né? Nós vamos agora caminhar para a reta final. Queria trazer aqui a segunda lição para nós: uma fé que vai até Jesus. Nós já temos falado um pouquinho sobre isso, mas eu queria destacar que o oficial não ficou esperando, né? Ele tomou uma atitude radical em busca de ajuda. Isso é no verso 47. João 4,47 mostra a atitude, né? Você vê que a fé, ela não é uma ação assim, não é uma coisa que tem que ficar parado. A fé é uma via de mão dupla. Você acredita, mas você também levanta e vai, né? A gente consegue perceber que ele deixou o palácio, deixou ali as suas atividades, parou tudo para poder ir até Jesus. Ele abandonou a segurança e o conforto de sua posição para poder ir até Jesus. Nós também temos que deixar tudo para ir até Jesus. E olha, o que é interessante é que esse rapaz, ele caminhou cerca de 26 a 30 quilômetros. Saiu de Cafarnaum e foi até Caná, uma outra cidade, onde Jesus estava. Ele não operou o milagre, ele não esperou o milagre ir até ele. Ele foi até o milagre. Interessante, né? Olha a atitude, né? Se nós queremos vivenciar os milagres, nós também temos que ter essa atitude. Nós temos que se levantar e ir até onde está o milagre. Eu queria destacar aqui, irmãos, uma coisa importante. O que você está fazendo aqui? Você se colocou à disposição, separou o seu tempo aí precioso para estarmos aqui reunidos estudando a palavra. Você se colocou à disposição, você está vivendo isso. Então eu queria te parabenizar, porque você se levantou, deixou os seus afazeres para poder estar aqui conectado com a gente, estudando a palavra. Uma outra coisa que eu queria destacar é que esse rapaz teve muita humildade, né? Suplicou humildemente. A fé o levou a se prostrar e suplicar a Jesus, o que era um ato de grande humildade para um alto oficial real, né? Então, esses 3 pontos se destacam aqui na segunda lição para a gente. Uma fé que vai até Jesus. Ele deixou o seu conforto, ele se levanta e vai, caminha cerca de 30 quilômetros, ele é humilde e pede para Jesus fazer um milagre, né? Interessante que eu acho que tem uma citação aqui no livro Caminho a Cristo que fala o seguinte, né? A fé genuína é aquela que se apodera das promessas de Deus e nelas confia ainda que tudo ao redor pareça desfavorável. Queridos,
Isso é muito, muito sério, né? Quando a gente consegue enxergar esperança no meio do desespero, a fé da gente faz mais sentido. Sabe por quê? Porque você começa a viver as palavras que você leu de uma forma teórica ali na sua Bíblia. Mas quando o desespero bate na sua porta, você tem a oportunidade de viver aquilo que você leu. Queridos, eu lembro de alguns episódios na minha vida que eu tive que viver alguns textos da palavra de Deus. Eu queria aqui abrir um parênteses para a gente poder encerrar. A gente já está aí na linha de chegada, né? Eu não sei aqui quantos são adventistas de berço. Não é o meu caso, né? Eu conheci a igreja adventista em 2014, através de um amigo que me ofereceu o estudo da Bíblia, né? E eu lembro que, na ocasião, eu estava vivendo muito longe de Deus. Estava bebendo, estava usando drogas, estava indo para festas, baile funk. A minha vida era baseada nisso. E o Maurício, que era um amigo muito próximo, nós jogávamos bola no mesmo time, ele sempre me incentivava: Igor, vamos na igreja. Igor, vamos lá, pô, vai ter um JA na igreja. Olha o poder da palavra, o poder do convite. Eu sempre tentava ali arrumar uma desculpa. Mas, de tanto ele insistir, eu comecei a frequentar a igreja. Ia no sábado, aí no outro sábado eu ia pro rolê, ia pra festa, no outro eu ia pra igreja, no outro dava uma fugida, ia para uma festa. Minha vida estava nesse grande conflito aí, né? Só que uma coisa começou a acontecer, queridos. Minha mãe começou a orar por mim. A minha mãe começou a ficar desesperada. Eu, como vendo a fisionomia, ela olhava na madrugada, chegava bêbado em casa. Teve um episódio que eu cheguei em casa tão louco, tão maluco, assim, de tanta bebida que eu tinha ali ingerido, que eu vomitei o quarto inteiro, dormi em cima do vômito. E minha mãe ali, quando acordou, viu aquela cena. Eu lembro claramente da minha mãe falando assim para mim, sentando na beirada da cama, olhando dentro dos meus olhos e falando assim: filho, eu não vou mais te bater, eu não vou mais ficar xingando você, mas tem uma coisa que eu vou fazer por você. A atitude da minha mãe, sabe qual foi? Foi pegar a mão dela e bater no joelho e falar assim: filho, eu vou apenas orar por você. Eu vou orar por você porque eu sei que você vai sair dessa vida. O meu Deus tem poder. A minha mãe, querido, estava enfrentando esse momento de desespero. No meio do desespero, ela encontrou o quê? Encontrou a esperança. E aí, sabe o que aconteceu, querido? Eu comecei a orar, falei assim: Senhor, me tira dessa vida. Estou fazendo meu pai e minha mãe sofrer dentro de casa, meus pais brigarem, sabe? Parece que Deus me deu força para clamar o nome dele. E aí, querido, o Maurício me convidava para poder ir para a igreja, continuava ali insistindo comigo. E uma vez eu fui para a igreja, num JA, ganhei ali um presente, né, um brinde. Era um DVD do Grande Conflito, era um estudo bíblico. E eu lembro claramente de eu assistindo aquele DVD no quarto da minha irmã, um DVD rosa, assistindo aquele DVD, e cada estudo, aquilo mexia comigo. Cada estudo, a verdade era revelada para mim. Queridos, isso foi muito importante para mim. Enquanto minha mãe estava desesperada, mas ao mesmo tempo colocando a esperança no lugar certo, o Espírito Santo estava trabalhando para alcançar o meu coração. E aí, queridos, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ler a palavra de Deus. Eu lembro, por exemplo, de eu falando assim: Senhor, por onde eu vou começar a ler a Bíblia? Eu não sei por onde eu vou começar. E eu com a Bíblia assim fechada, falando com Deus assim na minha mente, falando assim: Deus, fala comigo, Deus. E aí ele falou assim, eu comecei a ouvir a voz de Deus, né? Ele falou assim: por que você não começa pelo livro de Salmos? Queridos, eu vou falar aqui um segredo para você. Dê atenção para essa voz que está na sua consciência. Ellen White, ela fala que essa voz na sua mente é a câmera de proteção que Deus tem na sua mente para te guiar, te proteger. Só que essa câmera, se ela não estiver configurada da forma correta, tudo você vai enxergar de uma maneira contrária. O diabo pode atrapalhar essa câmera. O diabo ele pode configurar essa câmera de uma outra forma e a sua vida ser condicionada àquilo que ele fala. Queridos, naquele momento Deus começou a falar comigo. E sabe qual o livro que eu comecei a ler? O livro de Salmos. E eu sei de cor o primeiro Salmos. E foi o primeiro texto que eu coloquei em prática na minha vida. O texto fala assim, ó: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios,
e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é comparado com uma árvore plantada perto de uma corrente de água. Então, pessoal, eu cliquei em aceitar a solicitação e acabou saindo aqui da transmissão. Vou tentar voltar aqui. Aí deu erro. Peço até desculpa aí. Ver se carrega rápido aqui. Espero que a gente não tenha perdido o culto todo. Eu sei o quanto eu fiz os meus pais sofrerem. Eu sei o quanto eu vi, quantas vezes eu vi minha mãe chorando porque eu estava na rua, porque eu estava perdido. Eu sei quanto eu fiz a minha mãe e meu pai sofrer. Mas a minha mãe, no meio do desespero, se agarrou à fé. No meio ao desespero, se agarrou à esperança. E, queridos, eu comecei a viver aquele texto, comecei a afastar dos amigos, comecei a deixar tudo para trás. Comecei agora a viver uma nova vida. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós também. Deus quer que a gente viva a palavra de Deus. Nessa história a gente aprende isso. Que o desejo de Deus é que a gente viva aquilo que a gente tanto lê. Não na forma teórica, mas na prática. O desafio nosso, queridos, é no meio do desespero encontrar a esperança. Esse rapaz, esse alto oficial, ele encontrou esperança no meio do desespero. Ele confiou na palavra de Deus. Ele conseguiu falar assim: Jesus, eu confio no Senhor. Eu não sei de verdade aquilo que hoje está afligindo o seu coração. Eu não sei se é um problema emocional. Eu não sei se é um problema financeiro. Eu não sei se é a dor da saudade. Eu não sei. Mas eu sei que Deus, Ele quer colocar esperança no seu coração. A palavra, ela pode substituir a presença de Deus. Queridos, você vai entender. Quando você lê a palavra de Deus, a presença do Senhor, ela vai entrando na sua vida. Aquilo que você está lendo na Bíblia, ela começa a fazer a diferença na sua vida. E é nesse momento que o estudo da Bíblia, ele vai te enchendo de força, de coragem, de poder. A sua fé não é uma fé rasa, ela começa a ser uma fé profunda, porque você está vivendo aquilo que Deus pediu para você. Eu queria encerrar dizendo o seguinte para você: que uma resposta pode gerar salvação. Uma resposta pode gerar salvação. A resposta de Jesus para aquele rapaz gerou salvação não somente para o filho dele que estava morrendo, mas para toda a família. Quando Deus opera um milagre, querido, Ele tem uma intencionalidade. Deus não opera um milagre por operar. Deus tem sempre uma intenção por trás. Sabe qual era a intenção? Não era apenas ou curar o menino que estava morrendo. Pensar comigo aqui. Se Deus curasse aquele rapaz, apenas isso, queridos, iria passar algum tempo, ele iria morrer de uma outra coisa. Poderia sofrer um acidente caindo do cavalo, ele poderia morrer afogado, ele poderia sofrer qualquer tipo de ataque, um roubo, um furto, e alguém tirar a vida dele. Para você pensar. Então, quando Deus opera um milagre, querido, tem uma intencionalidade. Deus queria salvar o filho, sim, com certeza. Mas Deus também queria salvar aquele homem, aquele alto oficial. Deus também queria salvar a mãe daquele menino. Deus também queria salvar aquela aldeia onde eles moravam, aquela região onde eles moravam. Então, escute. Quando Deus opera um milagre na vida,
para resolver uma situação. Igor, eu acho que deu uma travada no áudio. O Vitor reforçou aqui também. Pensei que era só no meu. Ah, caiu. Ele já deve voltar, pessoal. Deve ser uma pequena instabilidade na internet. Ah, beleza. O Rogério também disse que tá ruim, mas já volta. Ele já deve entrar já. Então, pessoal, esse é um pouquinho do culto, né? Enquanto o pastor volta ali para continuar a pregação e poder encerrar. Esse é o famoso metaverso, né? E a igreja, ela está fazendo parte disso, né? Levando esperança, levando salvação para as pessoas que ainda não conhecem a verdade, né? E muitas delas começam a se aventurar nesse mundo da tecnologia. E é uma brecha onde a gente encontra, né, para poder testemunhar, para poder falar de Jesus através do metaverso. E como você pode ver, está começando agora, né, nesse culto de hoje de segunda-feira, às 8h50 aqui, que é no horário que eu estou falando com vocês aqui, tem 6 pessoas, né? A gente pode dizer que todas são adventistas ou não, algumas são adventistas de berço, outras não, algumas conhecem o evangelho, outras É isso, pessoal. A gente está bem no interior de São Paulo e está chovendo, então a internet fica um pouco lenta. Mas ele já está se conectando já. E é onde o evangelho entra, né? Fazendo ação no coração de muitas pessoas e trazendo elas para Jesus. Depois eu converso mais com vocês sobre, né? A gente vai também turistar o parque aqui da igreja, né? Os lugares que tem para a gente andar aqui. E bora acompanhar, né? No decorrer aqui dessa pregação. Essa aqui é a igreja central, né? Do Metaverso. A igreja adventista aqui do Metaverso. E aqui tem as pessoas que estão online, são pessoas reais que estão aqui com a gente acompanhando, com seus personagens aqui de IA. Acabou de chegar mais um aqui, seus avatares, né? E é um culto normal, né? As pessoas normais, culto normal, e apenas com interesse em conhecer mais sobre a verdade, poder conhecer mais sobre Jesus. É isso. Bora aguardar o pastor chegar, né? Aí a gente vai conversando no decorrer aqui do nosso turismo, né? Do nosso tour aqui no Metaverso. Pessoal, só mais um pouquinho, tá bom? Já ele vai retornar. Pessoal, a gente está na imersão bíblica, que é a semana de oração aqui no Metaverso, né? Acontece uma vez por semana, toda segunda às 8 horas, né? E esse culto aqui eu já queria ter trazido para vocês um pouquinho antes, né? É o segundo dia que eu estou participando com eles aqui. E é muito interessante, né? Vocês podem ver que tem um telão, tem um mural, tem as pessoas, tem um sofá, você pode ficar à vontade, pode conversar com as pessoas, fazer amizades. É bem legal, pessoal. Eu não sei se, se eu já levanto, eu vou mostrar para vocês o local enquanto ele chega, porque é ansioso aqui, mas bora aguardar, né? Bora aguardar. Tem um rapaz aqui atrás sentado, ó. Aqui, ó. Pessoal, acabei de ligar aqui para ele já está conectando lá, tá? Está configurando, reiniciando ali os aparelhos para voltar. Nós vamos terminar esse estudo hoje, se Deus quiser.
Minha mensagem não foi enviada. Agora foi. E aí? Pessoal, eu acho que eu vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Quando ele voltar, eu dou um play aqui novamente. Amigos, o Igor está encontrando dificuldade para acessar tanto pelos dados móveis, tanto pelo Wi-Fi, e ele me mandou mensagem aqui pedindo para eu finalizar com vocês. Nós vamos fazer a oração final, uma pena, porque é um assunto muito importante, um assunto que nos traz realmente esperança para esse mundo de tanto sofrimento, para percas, para tristezas que acontecem na nossa vida, que infelizmente não, aqui na Terra não tem explicação, mas nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas e Ele sempre quer o melhor para a gente e que, graças a Deus, nós podemos encontrar esperança nele, né? Ele nos deixou tantas palavras escritas na Bíblia que é só a gente pegar a Bíblia, ler e saber que Ele vai nos trazer esperança e nos confortar. Peço também agora, aproveitando esse momento, que o projeto no metaverso, para quem é novo por aqui, é um dos desafios que nós temos em relação à internet, conexão. Não é a primeira vez que isso acontece. O metaverso é uma tecnologia nova que requer uma boa conexão de internet. Então, são dias e dias, e nós sabemos que o inimigo não fica feliz com esse projeto aqui, não fica contente, então faz de tudo para atrapalhar, mas nós continuamos orando e crendo que esse projeto vai alcançar muitas pessoas. Então, já aproveito para pedir para vocês orarem por esse projeto. Nós temos, desde 2022, alcançados muitos jovens. Estamos lançando também gamificação voltada para a igreja. Aqui no Spatial, nós temos 2 jogos sobre 1844, em português e espanhol. Nós temos também agora no Roblox, que nós relançamos há poucos dias e foi um sucesso. Então, nós sabemos que as novas tecnologias vêm para agregar em levarmos a mensagem a todo mundo. Então, peço que vocês orem por esse projeto também. E, neste momento, vamos finalizar com uma oração. Querido bom Deus, Senhor, muito obrigada, Pai, por este momento que nós tivemos aqui. Muito obrigada por, Senhor, usar o Igor, por, Senhor, o ajudá-lo a pregar a Tua mensagem, a nos trazer esperança por meio da Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por cada palavra que o Senhor nos deixou na Bíblia. Obrigada pela esperança, obrigada pelo conforto que o Senhor nos traz em meio a tantas lutas. Assim como eu e outras pessoas que estão aqui, outras pessoas que estão neste mundo também, nós clamamos, nós cremos que o Senhor vai voltar e nós esperamos ansiosamente por este momento. E nós vamos viver a eterna esperança, nós vamos viver a eterna paz, sabendo que, estando ao seu lado, nós seremos felizes, nós teremos a paz que tanto almejamos aqui na terra em meio ao sofrimento, Pai. Que o Senhor venha estar com este estudo, venha abençoar o Fábio, o Igor, os seus demais amigos, o teológico também. Sabemos que eles têm uma missão a cumprir, que o Senhor possa estar com eles, que o inimigo possa ser retirado do lado deles, Pai, para que a Tua palavra seja pregada. Assim como o Senhor possa estar com o projeto no metaverso, os projetos tecnológicos, Pai, porque nós queremos abreviar a Tua volta. Nós queremos levar a Tua mensagem ao mundo. Então, por favor, venha abençoar, Senhor, esse projeto, assim como outros também que levam a Tua mensagem ao mundo, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos aqui. Nos dê uma boa noite, Pai, e também uma boa semana, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, muito obrigada. Segunda-feira estaremos aqui de novo, às 8 horas. Convide os amigos de vocês. Aproveitem para conhecer o espaço, para jogar também o jogo 1844. O dia 22 de outubro está chegando. É um ótimo momento para você reviver essa data tão importante para a gente. O link do jogo está bem ali na entrada, tem uns globos ali.
Naqueles globos você consegue clicar e você vai ser direcionado para o jogo. E no Roblox também nós estamos como Advent City, então é o momento de você se conectar e viver um pouquinho da palavra por meio dessa tecnologia. Gente, uma boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem. Então, pessoal, ela encerrou o culto aqui, a programação, né? A gente começou. Chegamos um pouquinho atrasado, peço até desculpas, né? Que teve um louvor ali no início, tudo, né? E esse aqui é um metaverso, né? E vou estar apresentando para vocês, né? O espaço que tem aqui. E igual ela falou, também tem um jogo, né? Eu vou estar caminhando por aqui e mostrar para vocês cada detalhe desse metaverso, né? Então, o local que a gente está aqui é a Igreja Central, né? Vou caminhar por aqui para mostrar para vocês. Vocês veem, é muito lindo aqui, pessoal. Vamos por aqui. Aqui, ó, aqui é a igreja central. Aqui tem um lago ao redor dela, tudo, né? Eu tô apertando a tecla aqui sem querer. Desculpa. Então, tem entrada aqui e tal, tem os versículos aqui. Deixa eu arrastar por aqui. Enquanto a igreja adventista mais próxima de você, né? Então, caso você quiser nos visitar, tá aqui os links da igreja dos adventistas, né? Da sua cidade, do seu estado, para você poder fazer uma visita fora do metaverso, né? E aqui está escrito assim: diz que eles vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas, né? Marcos 16:15. Que é a base do metaverso, né? Base de todas as missões que a igreja realiza. Pessoal, esse aqui é muito interessante também, que essa aqui é a Praça dos 8 Remédios Naturais, né? Água, alimentação saudável, exercício físico, ar puro, confiança em Deus, remédios naturais, temperança, luz solar e repouso, né? Bora conhecer outro lugar aqui, pessoal. Olha, parece que tem uns negocinhos aqui, ó, que eu não sabia. Tem uns, tipo, os bondinhos aqui que te levam lá pra cima. Pessoal, eu creio que aqui é um museu, ó. Deixa eu ver aqui. Galeria Profética. Bora dar uma olhada aqui. É só uma breve volta, pessoal. Depois a gente tira mais tempo pra gente conhecer. Que é os 2.300 tardes e manhãs. Estou escrevendo os dedos aqui. É praticamente um museu, né? Sobre as profecias bíblicas. Daniel e Apocalipse. Bora ver o que tem aqui em cima. A gente caiu. Fala de novo. Eu acho que tá bugando isso aqui, que eles devem estar trabalhando para melhorar. A gente tentou subir lá, mas acabamos caindo, né? E esse espaço aqui? Ó, pessoal, super bom. Que da hora. Um espaço da Super Bom. E da CPB, uma Casa Publicadora Brasileira.
Provavelmente, pessoal, se a gente, eu não vou fazer aqui, mas a hora que vocês quiser, esses links aqui, se a gente acessar aqui, a gente vai acabar acessando as lojas, né, e fazendo compras reais, né. Então fica aí a curiosidade, caso vocês queiram adquirir produtos da Superbom ou publicações aqui da CPB. Também aqui tem a Novo Tempo, o espaço da Novo Tempo, a gravadora Novo Tempo, essa parte aqui de cima. E aqui temos um acampamento. Provavelmente aqui também deve acontecer alguns sermões, algumas mensagens. Então, é um espaço, como vocês podem ver, bastante grande aqui no metaverso, né? Tá aí o convite. Reuniões toda segunda-feira às 8 horas. É só pesquisar Igreja Adventista no Metaverso, mas eu também vou deixar o link aqui na introdução do vídeo para vocês poderem acessar, poderem estar participando das nossas reuniões, das pregações que são realizadas aqui. Aqui, o que ela tinha falado, o jogo de 1844, se vocês quiserem e deixar bastante comentários aí também, depois a gente pode estar fazendo uma gameplay desse jogo. Vou trazer ele para vocês detalhadamente e falar sobre o que aconteceu em 1844, tá bom? Eu vou dar um breve pulo aqui, volto e a gente encerra o vídeo por aqui, tá bom?